Olá, professores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma formação do programa de recuperação e aprofundamento. Lembrando que esta formação é uma formação por etapa, onde estaremos discorrendo sobre a semana de estudos intensivos. Eu sou o professor Marcos, sou técnico da IFAP. Estarei acompanhando vocês pelo chat, sanando algumas dúvidas na medida do possível e compartilhando as interações e contribuições de vocês, professores. Lembrando que as contribuições de vocês são muito importantes para nós. E quem estará nos conduzindo nessa formação é a professora Rosana Magni. Professora Rosana, seja bem-vinda e passa a palavra. Olá, obrigada, Marcos, pela acolhida. Bom dia, professores. Espero que todos vocês estejam bem, né, para que a gente possa começar a nossa manhã de estudos, né, do nosso ATPC e que possamos ter uma manhã bem proveitosa, tá bom? Então, me deem licença, vou colocar o PowerPoint para a gente começar. Está aparecendo, Marcos? Sim, está aparecendo. Ok. Vamos lá, professores. Então, sejam bem-vindos a mais uma manhã aí do nosso estudo do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Como o Marcos já anunciou no início, nós vamos hoje falar um pouco sobre a semana de estudos intensivos que deve ocorrer agora no mês de outubro, tá bom? Então, como em todas as formações, nós convidamos a todos vocês a entrarem no site da IFAP, onde vocês têm aí no chat o endereço, onde vocês podem acessar o volume 3 do material Aprender Sempre, para que a gente possa, no decorrer aqui da nossa formação, a gente possa usá-lo também, né, como apoio para a nossa discussão, tanto agora na de etapa quanto depois de ano e série, né, vocês podem estar com esse material em mãos. E nesse site também, como a gente sempre fala nas formações, eu posso encontrar todo o material que dá apoio ao currículo, né? Eu tenho o currículo em ação, eu tenho as habilidades essenciais, eu tenho as habilidades socioemocionais. Então, nesse site eu posso encontrar todo o material. Então, vamos lá. Os nossos objetivos da nossa primeira etapa aqui, da nossa formação, né, do nosso momento de estudos. Nós vamos revisitar e refletir sobre as estratégias metodológicas ativas para o trabalho ativo e colaborativo apresentadas no terceiro bimestre. Hoje a gente vai fazer assim um movimento, né? Nós vamos olhar, pensar na SEI, vamos olhar o material que nós já estudamos no terceiro bimestre, volume 1, volume 2, SA1, SA2 e SA3, a gente vai olhar para essas 3 SAs do terceiro bimestre, nós vamos olhar para a SEI, nós vamos pensar nas metodologias ativas que nós já estudamos aqui, nós vamos pensar num plano para que a gente possa desenvolver nessa semana. E vamos refletir também sobre essas habilidades que estão postas, né, no documento curricular do Currículo em Ação, com os descritores e escalas de proficiência do SAEB. A gente está falando de avaliação, né? A gente está falando tanto das avaliações que nós temos na rede, né? A AP, a ADE, né? Avaliação diagnóstica de entrada, avaliação de aprendizagem processo, as avaliações que o CAED, ela permite que os alunos façam quinzenalmente, né? Nós também temos, nesse ano, né, no final do ano, nós também temos o SAEB, como já foi anunciado, como todos nós aqui estamos imbuídos aí, pensando em planos, né, para trabalhar o SAEB também, para desenvolver as atividades que o SAEB vai nos colocar no final do ano, certo? Nessa avaliação. Os nossos 2 momentos, a gente vai agora partir para o primeiro momento, que é revisitar as estratégias metodológicas que a gente já conversou durante esse processo de formação que a gente vem agora do terceiro bimestre.
Então, nós, no terceiro bimestre, nós começamos a formação com o material, e o volume 3 do material, nós começamos lá no dia 15 de julho, e nós olhamos para essas atividades que estavam postas dentro da SA1, né, para o 6º ano, para o 7º, para o 8º, para o 9º ano, e nós sugerimos um trabalho com essas atividades, olhando para metodologias ativas, né? Tanto para a sala de aula invertida como peer instruction, ou aprendizagem por pares. Porque a gente percebe, as pesquisas mostram que essas metodologias potencializam o aprendizado dos estudantes. E a gente, com toda essa mudança que nós tivemos, né, em relação ao processo pandêmico que passamos, o quanto, né, nós inserimos a tecnologia dentro das nossas aulas, né, dentro do possível, o quanto nós fizemos esse movimento. Então, nós precisamos pensar em estratégias que incentivem os alunos, né, a estudar, né? Então, aí nós conversamos um pouco sobre a sala de aula invertida, sobre o peer instruction, nessa formação do dia 15. Depois, na formação do dia 12 e 26, nós falamos do design thinking. E no dia 9 de setembro, nós falamos da cultura maker e gamificação. Então, todas essas estratégias que nós estudamos, porque esse aqui é o nosso momento de estudo, né? Muitos de vocês, às vezes, já conheciam, já utilizavam essas metodologias, atrelando essas metodologias às sequências de atividades. Essas sequências de atividades, elas têm toda uma intenção. Quando eu coloco uma sequência de atividade, ela tem uma intenção de desenvolver as habilidades essenciais, que a gente já vem falando, né, desde o início das nossas formações, em relação a essas habilidades essenciais, né, que todos vocês aí estão debruçados, estudando também nas vossas escolas, com os vossos pares. Então, vamos olhar para essas metodologias, como elas podem contribuir para potencializar a aprendizagem dos estudantes. A sala de aula invertida e o peer instruction, os alunos estudam previamente em casa o que o professor, o que nós, professores, orientarmos, e eles já vêm com as suas dúvidas para a sala de aula e discutem entre os pares, primeiramente, depois com a minha mediação, com a mediação do professor, a gente vai tirando as dúvidas dos estudantes, né? Então, pelo que a gente conversa, né, tem conversado com os professores, essa metodologia tem sido bastante utilizada nas nossas salas de aula, né? O quanto é importante atrelar uma metodologia. Conversamos também aqui nas formações de momentos presenciais e momentos remotos, onde os alunos estão ainda, temos alunos inseridos nesses momentos ainda, né? Como fazer, planejar as nossas aulas, pensando também nesses dois momentos, não é fácil, né? Não existem fórmulas mágicas, né? Que vamos fazer assim. Nós estamos todos tentando, né? Para que o aluno realmente ele aprenda, né? E aí a gente traz também a ideia do design thinking, que é o aluno pensar como ele arquiteta, né? Eu disparo uma ideia, ele arquiteta um plano junto com os pares para solucionar um problema dentro de um projeto, para ele solucionar um problema. Vocês percebam sempre que eu estou sempre dando o start de o aluno já ter estudado e trazer para a sala de aula as dúvidas, a discussão, sempre, se possível, colocando-os em grupos, em pequenos grupos para discutir. Nós estudamos bastante aqui no segundo bimestre a importância do trabalho em grupo, né? E a terceira metodologia, né, no terceiro encontro, a metodologia da cultura maker e da gamificação, que nós discutimos no dia 9, aqui no nosso momento de estudos, que ela também colabora para a aprendizagem, né? Quando eu penso na cultura maker, o fazer,
Mas eu não preciso ter um laboratório, um maker. A minha própria sala de aula pode ser o meu laboratório, onde o aluno põe a mão na massa, né? Nós fizemos aqui a construção da caixa do leite, onde o aluno faz a medição, onde o aluno pensa num problema, qual é a melhor forma de montar uma caixa, que eu tenho o menor custo. Então, tudo que eu trago para o meu aluno fazer, né, eu chamo dessa cultura maker, e a gamificação que a gente pode atrelar agora, né, a gente tem um grande aliado, que é a tecnologia, né, onde a gente, antes, eu falo antes porque eu trabalhei muito com jogos, não o jogo pelo jogo, mas sim tudo que o jogo traz em benefício do aluno olhando para um determinado conteúdo matemático. E hoje a gente tem atrelado a nós, né, as ferramentas digitais, o quanto isso pode favorecer a aprendizagem. Então, fazendo aqui um apanhado geral, sempre como centro o estudante, né? Nós sempre estamos pensando aí na aprendizagem do estudante. Quando nós trabalhamos com a sala de aula invertida, quando nós trabalhamos com a aprendizagem entre os pares, olhando para a SA1 do volume 3, quando a gente traz aqui o design na SA2, quando a gente traz a cultura maker e a gamificação na SA3. Todas esse nosso trabalho é sempre focado nas habilidades essenciais, que vocês estão debruçados já, né, desde o início do ano, nessas habilidades essenciais. Essas habilidades essenciais me trazem as atividades que eu tenho que desenvolver com os meus alunos, essas atividades. Desenvolvendo essas atividades, eu desenvolvo as habilidades. Eu atrelo também a metodologias. E aonde eu consigo tornar, né, colaborar para que esse estudante tenha autonomia, tenha responsabilidade, seja protagonista, a resiliência, a colaboração, a cooperação, né, entre os estudantes, que são competências que a BNCC tanto nos traz aí, que temos que desenvolver, né, os nossos estudantes têm que desenvolver ao longo, né, da sua trajetória acadêmica quando passa na educação básica, tá bom? Então, agora eu vou trazer para vocês, no próximo slide, já a nossa interação, né, o nosso momento de interação. Então, pensem nesse processo que nós viemos agora no terceiro bimestre, né, vamos pensar nesse processo, vamos pensar nas atividades que estão postas para os estudantes. Quando eu planejei, vocês fizeram todo um planejamento para desenvolver essas atividades na TPC, né? Vamos pensar quais são as habilidades, o que meu aluno precisa aprender, né? O que está colocado para o meu aluno aprender. Então, aí, eu trago essas duas habilidades, como nós estamos falando, né? Sempre de habilidades, eu trago essas duas habilidades para que vocês pensem aí com os vossos pares, se vocês estiverem na escola fazendo a TPC, ou às vezes vocês estão também em casa, né, nesse momento, que vocês leiam essas duas habilidades, eu vou ler aqui com vocês: compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo de fração de uma quantidade cujo resultado seja um número natural, com e sem o uso da calculadora. Essas duas habilidades, elas estão no material, aprender sempre. As atividades que estão postas dentro do material é para que eu possa desenvolver essas duas habilidades. E aí eu gostaria de saber de vocês quais são os processos cognitivos exigidos nessas duas habilidades. Bom, vamos pensar aqui comigo, né? Fração é objeto de conhecimento, certo? E eu queria saber o que o aluno, né, precisa, né, saber para trabalhar com frações. Então, quais são os processos cognitivos que o aluno precisa para trabalhar, para que a gente possa desenvolver essas duas habilidades? Marte,
passo a palavra. Gostaríamos de pedir a colaboração de todos vocês, professores, que é bem bacana, né, essa nossa interação com os professores do 6º, do 7º. Muitos de vocês já fizeram esse exercício nas vossas escolas, né? Então, tragam para nós as colaborações. Marcos, passo a palavra. Obrigado, Rosana. Eu gostaria de falar aos professores que, se tiver algum probleminha com a conexão, com a transmissão, é só sair do aplicativo, entrar novamente, né? Alguns professores aqui dizendo, né, mas eu estou acompanhando, a transmissão está normal, tá? Eu estou aqui no canal do 6º ano, nós estamos com 302 professores conectados, nós temos aquele momento de delay, eu vou ir para os outros canais, depois eu volto aqui no 6º ano, eu vou lá para o canal do 7º ano, e vou ler as contribuições dos professores. Lembrando que as contribuições dos professores são muito importantes para nós. Professores vão aqui no 7º ano, ainda nenhum professor. Agora sim, o professor Samuel, ele escreveu aqui memória, atenção e raciocínio, no 7º ano. Professor Cícero, o mínimo múltiplo comum. Ele colocou aqui. Vou para o canal do 8º ano agora. Não dá para ler todos, né? Que o tempo é muito curto. Professor Gerval, ele aqui no 8º ano, ele diz assim: conhecimento do processo da multiplicação, relação entre as 4 operações. Deixa eu ver se tem mais uma contribuição aqui. O professor Pedro, compreender que a fração significa parte de um todo. A professora Elisângela, divisão, né? Habilidade de divisão. Vou para o canal do 9º ano agora, canal do 9º ano. A professora Neiva, ela diz assim, saber as 4 operações, observar imagem, leitura e interpretação de textos e imagem, entre outros. Professor Carlos, múltiplos de divisores e o mínimo múltiplo comum. Professora Renata, ela diz significado das frações. A professora Kelly, saber as 4 operações, observar a imagem, leitura e interpretação de textos, relacionar imagem, entre outros. O professor Juca, ele diz assim, entender que fração é uma razão e uma divisão em partes. São essas as contribuições. Eu vou voltar lá no 6º ano, né, que ainda não fui lá no 6º ano. Vamos lá para o 6º ano, os professores. Professora Margarete, ela diz que razão e equivalências. Professor José Carlos, compreender que existe a relação parte-todo e que também existe que o número, e a relação também entre o número inteiro. Professora Rosana, razão e equivalência. Professora Irani, conhecimento de parte-todo, trabalhar diferentes representações. São essas contribuições. Professora Rosana, passa a palavra. Ok, muito obrigada. Obrigada, professores, por todas as contribuições. O Marcos nos deu aí a quantidade de professores do 6º ano, depois ele me passa dos demais anos, né? É uma responsabilidade muito grande estar aqui com todos vocês, para que a gente possa discorrer sobre esse assunto, né? Sobre essa formação. Então, eu agradeço aí a contribuição de todos. Os professores colocaram muitas coisas voltadas aos conteúdos, né? Saber as operações, né? Saber o MMC, a razão, a proporção. Então, quando a gente fala de processos cognitivos, né? Que meu aluno, quando eu trabalho com fração, o que meu aluno precisa saber primeiro? Né, quando eu penso em fração. Eu já falo uma coisa, trabalhar com o conjunto dos números racionais, a gente sair dos números naturais, né, e passar para os racionais,
para os nossos alunos tem uma complexidade muito grande, né? Como nós já comentamos aqui em outras formações, né? Então, já trabalhar com frações, né? Já com os racionais, para eles já é bem complexo, né? Não é, fácil, assim, saio dos naturais e entro para os racionais. Então, quando eu trabalho com fração, eu preciso saber fazer o que primeiro, né? Eu preciso, primeiro, saber comparar, ordenar, e depois compreender, né, o significado da fração. Se vocês perceberem aqui, eu vou passar para o próximo slide, e a gente vai conversando para ir direcionando o nosso trabalho. Quando a gente fala desses processos cognitivos, né, que vocês aí trouxeram algumas coisas voltadas para o conteúdo, né, que é fração, quando a gente fala desses processos cognitivos, é quando a gente coloca o verbo, né? O verbo é a ação. Dentro de uma atividade, quando eu penso numa atividade para propor para os meus estudantes, o que eu quero que ele faça com aquela atividade, né? O que ele precisa fazer primeiro? Então, a gente precisa trazer atividades das mais simples, onde esse processo cognitivo seja mais simples, para um processo cognitivo mais complexo. Às vezes, não adianta só eu pedir para o aluno resolver problemas que envolvam aí a ideia de fração, que está por detrás da proporcionalidade, a razão, se antes o meu aluno não souber fazer o quê? Ler uma fração, ordenar uma fração, né? Comparar quem é a fração maior, quem é a fração menor, saber as frações equivalentes, né? Identificar as frações equivalentes, compreender a ideia de fração, para que depois ele passe para outros domínios cognitivos mais complexos, que aqui no nosso caso, da nossa habilidade, é resolver. E elaborar é um processo mais complexo ainda, né? Que é criar. Né? Então, para criar, você precisa de ter passado por vários processos cognitivos, para que a gente possa desenvolver as habilidades no decorrer da educação básica em relação a um determinado objeto de conhecimento que a gente esteja explorando. Então, aqui a gente colocou o verbo, onde a gente trouxe grifo de vermelho, né? Compreender, comparar e ordenar. O nosso objeto de conhecimento matemático, né, é a fração, olhando para a proporcionalidade, para a razão. E o que a gente colocou em azul clarinho aqui, né, indica contexto ou especifica melhor a aprendizagem, né? Vamos supor na EF06MA09, resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo de fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, aí o modificador, né, indica o contexto ou maior especificação da aprendizagem, né, com ou sem o uso da calculadora. Então, aqui a gente deixa para vocês pensarem que quando nós estamos pensando numa atividade, planejando uma atividade para desenvolver, seja ela na nossa aula, seja agora na semana de estudos intensivos da SEI, eu não posso, dependendo do que o meu aluno, da fragilidade do meu aluno, né, ou que o meu aluno já, partindo do que o meu aluno já saiba, eu vou olhar para esses processos. Não é fácil? Não, porque às vezes nós não temos este hábito, né? E quem trabalha com esse processo cognitivo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Muitos de vocês já estudaram, estão estudando a taxonomia de Bloom, que fala desse processo cognitivo, né? Que numa outra formação nós vamos explorar um pouco. Aqui, agora, nós vamos partir para o nosso segundo momento. Então, nós vamos pensar nesses processos, né, cognitivos dos estudantes, né? Vamos agora olhar para a semana de estudos intensivos da SEI. Então, nesse momento da semana de estudos intensivos da SEI, que hoje, quando vocês, depois
da transmissão de ano, vocês vão sentar com os vossos pares e vão pensar nessa semana de estudos intensivos, tá? Então, eu vou olhar para o nosso currículo, para essas habilidades que os alunos têm, que eu tenho que olhar o que eles não aprenderam ainda, ou preciso aprofundar para aqueles alunos que já têm aquele conhecimento em relação àquela habilidade. Eu vou pensar na personalização, que hoje a gente está falando muito na personalização. Não é fazer um plano para cada aluno, que isso é inviável, né? É para pensar em atividades que eu, professor, possa fazer intervenções onde eu atinja todos os meus alunos. Nós estamos conversando e fazer esse movimento também, né? Também não é fácil. É um movimento complexo também para nós, professores. Olhar para esses estudantes que nós temos, diagnosticar o que eles já sabem. Nós temos na sala de aula, vocês devem estar falando, Rosana, eu tenho 40 na sala de aula, né? Então, eu preciso olhar para esses meus estudantes, olhar para os registros que eu já tenho sobre a defasagem desses estudantes, onde eu preciso levar essas atividades. Eu preciso me apoiar nessas avaliações que eu já tenho. Eu tenho a minha avaliação enquanto professor, eu tenho as avaliações que estão postas dentro da plataforma do CAED, que é a avaliação de entrada de 2021, eu tenho a AP1 de 2021, a AP2 de 2021. Então, eu olho para essas avaliações, vocês já se debruçaram em cima dessas avaliações em outros momentos, né, de estudos de vocês, e vou pensar num planejamento. Sempre um planejamento que eu, dentro da minha realidade, junto com os meus pares, com os outros professores, com a gestão da escola, né, possa levar para essa semana de estudos intensivos. Eu sempre converso aqui, façam planejamentos que o nosso braço alcance, né? Então, é um movimento complexo também, né, para todos nós, professores, que estamos aí pensando nessa semana de estudos intensivos. Quando a gente fala de avaliação, a gente vai fazer aqui uma ligação com essas nossas duas habilidades, olhando agora para as avaliações do SAEB, né, que a gente também, nas nossas formações, estamos também conversando sobre o SAEB. Essas duas habilidades que nós já discutimos, né, elas estão relacionadas, a fração está relacionada tanto à ideia de razão como de proporção. Nós estudamos aqui no material, no 6º ano, eu trouxe o 6º ano como exemplo, mas aí a gente tem o 7º, 8º, 9º ano, a gente trouxe o 6º para fazer uma relação agora com o SAEB, que também vocês devem estar debruçados, estudando também os descritores, a matriz de referência do SAEB. E o que a gente vai perceber, né? Que essas ideias de fração que a gente traz aqui no 6º ano, e também a ideia de razão e proporção, elas não aparecem somente aqui no 6º ano, né? Esses domínios cognitivos, né, que os alunos vão desenvolvendo ao longo da escolarização. Se vocês olharem aqui no 4º ano, na EF 04 do 4º ano 9B, ler números racionais de uso frequente na representação fracionária. Então, para que eu resolva um problema envolvendo fração, eu preciso saber fazer leitura da fração. Na B, ali no outro, né, no 4AB, identificar representações. O processo cognitivo que agora exige aqui é do identificar. Quando a gente vai para o 5º ano, nós temos um outro processo cognitivo, que é o comparar e ordenar, seja aqui o número racional na representação fracionária, né? E assim
a gente vai percebendo, olha, o grau de complexidade, quando eu vou usando fração, esse domínio cognitivo, ele vai ficando mais complexo. Então, e o aluno precisa ter essas passagens, saber ler, saber comparar, saber ordenar, senão ele não vai conseguir resolver, não vai conseguir aplicar, não vai conseguir outros níveis cognitivos necessários para fazer a atividade que a gente propõe para o estudante e ele desenvolva aquela habilidade. Então, se vocês perceberem aqui, não vou fazer leitura de todos, né? A ideia de fração envolvendo razão e proporção, como a ideia de proporcionalidade é uma das ideias principais da fração, né? Eu vou ao longo da escolarização básica, até o terceiro ano, até a terceira série do ensino médio. Vocês percebem que a cada ano, esse domínio, né, esse processo cognitivo, ele vai ficando mais complexo. Se vocês olharem aqui, a gente vai até a terceira série do ensino médio, onde a gente trabalha, né, com fração, a gente precisa trabalhar com a ideia de proporcionalidade até o terceiro ano do ensino médio. Então, aqui, se a gente olhar aqui no 9º ano, resolver situação problemas que envolvam razão entre duas grandezas, o aluno precisa ter a ideia de fração, sendo desenvolvida a leitura, a comparação, a ordenação, a compreensão. Se ele não compreende a ideia, a gente não consegue trabalhar com essa habilidade que está posta para o 9º ano e assim sucessivamente nos demais anos e séries. Então, todas as atividades que a gente propõe é para que, envolvendo essas habilidades, a gente sempre olha para essa ação. Vocês às vezes falam, nossa, ficam falando de verbo. Ontem eu estudando aqui, comentando com outros professores, a ação, o verbo é a ação. O que meu aluno precisa saber fazer ali? Só que, às vezes, para que a gente faça, né, uma determinada coisa, né, a gente precisa fazer por partes, não é diretamente eu só trabalho com resoluções de problemas, né? Então, isso é uma discussão bacana para que quando vocês estiverem pensando, né, em atividades para desenvolver com os estudantes, então, pensarem, bom, não adianta para esse estudante só trabalhar com resolução. Ele precisa saber, né, ter outros entendimentos, ter passado por outros processos cognitivos, né? E aí eu vou linkar, que a gente está falando de SAEB, falando de uma avaliação de larga escala, que está por vir, né? Eu sei que nós temos aqui professores de 6º, de 7º, 8º e 9º, e aí esse ano teremos de 9º ano, 5º, 9º e terceira série do ensino médio. Mas a gente está fazendo essa relação porque às vezes a gente pensa, mas o que tem a ver os descritores do SAEB com a matriz as habilidades postas no nosso currículo, né, no currículo de São Paulo? Então, a gente percebe aqui que também existe, né, esses verbos, né? O identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, numa avaliação do 5º ano nosso, vai ter uma atividade que vai contemplar esse descritor, que a gente chama de descritor no SAEB. No 9º ano, nós temos mais 2 descritores, que com certeza cairá 2 questões no SAEB, que envolvem esses descritores, identificar fração, que a gente percebeu aqui, que é um domínio processo cognitivo mais simples. Vocês olham aqui no 3º ano, identificar fração equivalente, que também é um processo cognitivo mais simples do que resolver, aplicar. Então, aqui o aluno apenas tem que identificar, quando vem a avaliação do SAEB, ele tem que identificar. E aí a gente chega na terceira série do ensino médio, onde a gente tem também
a avaliação, que é resolver já um problema, né? Aqui já é resolver problema, que envolva as razões trigonométricas, onde eu preciso trabalhar com saber a ideia de razão, né? Que está associada à fração. E também o SAEB me traz os níveis de proficiência que os estudantes, após as avaliações, nós temos um registro, né, do SAEB, que ele me traz os níveis de proficiência que a minha escola atingiu, que aquele grupo de alunos atingiu, né, de acordo com a avaliação. E voltando só um pouquinho aqui, se a gente olhar para os descritores do SAEB e olhar para a habilidade que a gente desenvolve aqui as nossas atividades, elas vão ao encontro. Quando eu trabalho as habilidades e as atividades, eu não preciso pensar em trabalhar só para o SAEB, agora a gente vai trabalhar só aqui. Não, eu já estou trabalhando para que os alunos, na hora da avaliação do SAEB, eles façam as atividades, né, propostas ali pelo SAEB. Voltando, falando dos níveis de proficiência, né, que a gente tem aqui. Então, se vocês olharem, vocês estão estudando, também, quem tem a matriz também, e a escala de proficiência, que de acordo com o nível que o aluno esteja, ele precisa ter passado por vários processos cognitivos, tá? Então, aqui eu só vou mostrar para vocês, elencando, associar a fração, reconhecer uma fração, associar a metade de um total, resolver, ó lá, metade, trabalho com a fração, localizar. Então, quando o aluno passa já por esses processos, né, ele vai passando por processos de acordo com um grau de complexidade, a gente percebe que lá eu também tenho, aqui para o 9º ano, olha a quantidade de níveis, né, de níveis de proficiência que a fração, a razão e a proporção, elas estão elencadas, né? A gente não vai ler um por um aqui, porque a gente nem tem tempo para isso. Aqui eu trouxe todas as que estão elencadas com o 5º ano, todas as que estão elencadas com o 9º ano, e todas que estão elencadas com a 3ª série do ensino médio, onde a ideia de fração está colocada. Mas cada uma dentro de um grau de complexidade. E quem me determina esse grau de complexidade são esses processos cognitivos, tá bom? Eu sei que passamos brevemente por isso, mas aí por isso que é nosso momento de estudos, né? A gente traz aqui para que vocês pensem nesse momento, então na SEI, olhem para o material que pode dar suporte para vocês planejarem esta semana, além do material do Aprender Sempre, que vocês olhem para o currículo em ação, para o material, olhem para as avaliações que vocês têm, né? Que vocês têm N avaliações que podem dar um caminho para vocês escolherem por onde partir para esse planejamento. E nós vamos agora, já finalizando aqui o nosso dia, que nós temos aí só mais um tempinho. Então, nós revisitamos as estratégias metodológicas que nós estudamos no 3º bimestre. Se for possível, atrele essas metodologias a esse período da SEI. Nós refletimos sobre o documento que traz do currículo de São Paulo, junto com os descritores sobre a matriz, com a matriz de referência do SAEB, tá? Agora a gente vai passar para um outro momento, vocês vão se dirigir para as vossas salas do 6º, do 7º, do 8º, do 9º ano, e depois vocês estarão reunidos aí nas vossas escolas para um momento bem bacana, que é o de planejamento. Aproveitem o momento de planejamento. Esse ninguém nos tira, porque nós lutamos tanto, né, para ter esses momentos de estudos, as ATPCs. Então, vamos trabalhar, vamos nos debruçar em cima desse momento, para que possamos planejar esta semana de estudos intensivos.
nos deixem, por gentileza, a avaliação de vocês. Aí tem o QR Code, o link, isso é bacana. Depois, quando termina aqui, tudo, eu faço a transmissão de oitava, aí eu vou lá, vou olhar o que vocês deixaram. A EFAP sempre passa também para a gente. Nós deixamos aqui as nossas referências, quem tiver oportunidade de fazer a leitura desses livros que a gente deixa e do material também da secretaria, né, que está posto na EFAP. A gente deixa aí algumas referências, quem tiver oportunidade de fazer a leitura, de ir atrelando, né, para nosso crescimento profissional, né, o quanto é importante a gente estar estudando, né, que conhecimento ninguém tira da gente, né, então o quanto é bacana a gente estar estudando. E eu vou deixar aqui o meu abraço para todos vocês, bons estudos, um bom trabalho, nós agradecemos aí a paciência, né, a colaboração no chat, que vocês tenham aí uma manhã iluminada, né? Marcos, passo a palavra. Para mim é um momento triste agora, porque termina a nossa formação, né, de etapa. Espero que o nosso grupo aqui de formadores tenha contribuído, e o pessoal da EFAP, com o desenvolvimento nosso, né, profissional, o quanto nós aprendemos todos juntos, tá certo? Então, fica aí meu coração, meu beijo, meu agradecimento. Marcos, passa a palavra. Obrigado, Rosana. Essa temática é muito importante, né, muito boa. Se tivéssemos todos presencial numa grande sala e tivéssemos tempo, nós estaríamos em belas discussões sobre esse assunto. Quero agradecer aos professores, obrigado pela atenção. Permaneçam aí que nós estaremos iniciando já a formação por ano e série. Até mais, um abraço a todos.